Olá, o Ana Ruth Entrevista de hoje traz para você uma história de superação, uma história de uma mulher lutadora, guerreira, uma mulher que começou uma carreira de grande sucesso aos 13 anos de idade. E com os problemas de saúde que enfrentou, ela não se curvou, pelo contrário, se ergueu, se reergueu, com muita resiliência, trazendo testemunho, com um apego grande à fé e mostrando que é possível sim fazer mais. Aliás, mostrando que não há limitações, mesmo quando alguma doença pode lhe limitar. A história de hoje a gente vai conhecer, vai reconhecer e vai acompanhar o testemunho, o exemplo, a história de Fábia Taffarel. Fábia Taffarel, aos 48 anos de idade, foi modelo, apresentadora, hoje é empresária. É empresária do marido dela, o cantor Serginho, é empresária de uma loja, de uma clínica de depilação e, sobretudo, é uma cidadã que avança e uma mulher de grandes valores. Com vocês, Fábia Taffarel, que alegria recebê-la. Aninho, acho que eu fiquei sem fôlego de tanta coisa linda que você falou. Meu coração chegou a ficar assim, pequenininho aqui dentro. Ai, deixa eu respirar. Obrigada, meu amor, obrigada. O prazer é meu estar aqui. Eu falei que você foi uma das pessoas que fez a entrevista mais linda de minha vida, que eu nunca vou esquecer. Você viu que eu logo falei da matéria, da capa da matéria, do que você usou assim. Eu falei, Aninha, eu nunca vou esquecer. Todo mundo falou daquela matéria. E hoje eu tenho a oportunidade de estar de novo com você. E tem tempo, né, Aninha? É A gente era mais jovem. Éramos mais jovens, 16. Seguramente Eu a acho gente que é fez uns... entrevista aos 16 anos, né, Será Fábia? que foi Acho que faz uns 15 por aí. 14, 15 14, anos? 15 anos. Fábia Taffarel, esse Ana Ruth Entrevista de hoje, quero lhe conhecer e reconhecer. 13 anos começava a menina Fábia Taffarel uma carreira de modelo. O que é que você lembra desse tempo? Uma menina do interior que nunca escolheu ser modelo. Se eu falar, vai ser até pequeno nos dias de hoje para as mulheres, né? Que estão se reinventando tanto, sendo tão assim, confiantes mesmo de si, não resilientes e indo e fazendo, mas eu só queria ser esposa e secretária e fazer psicologia, só. Aos Eu não, 13 anos era o seu sonho. eu queria ser esposa, uma boa esposa, porque eu sou do interior, então pra gente era sensacional. A gente ser uma boa esposa, o marido todo arrumadinho, cuidadinho. Ai, era um orgulho, né? Eu falo muito isso quando eu vou falar para mulheres. Que pena que isso morreu hoje. Porque essa coisa de, essa pressa de querer ser, fazer, tem que ser, tem que fazer, mas tá esquecendo aquele lado lá atrás, que traz a paz e a felicidade mesmo, completa. Porque às vezes a gente não acha essa felicidade, está dentro da nossa casa ou com o nosso marido, ou no nosso lar mesmo, sabe? A nossa casa, que traz essa paz, que às vezes eu falo que é a paz de Deus também, que excede todo entendimento do céu e da terra. E eu só queria isso. E psicologia, porque eu sempre gostei de ouvir as pessoas, e conversar, entender e cuidar. É meu, eu gosto, Aninha. Acho que é por isso que isso aflorou, como você fala, Fábio, você tem que falar sobre isso, mas é por isso que aflora, né? Eu falo que tanto as qualidades quanto os defeitos com as idades, eles afloram É também. verdade. Mas foi isso, daí eu comecei por acaso, eu nunca escolhi, eu só queria ser isso, mas minha tia que fazia um curso de cabeleireiros, me escolheu para a formatura dela, para entrar com um penteado no meu cabelo, eu tinha um cabelo comprido, e ela falou, olha, eu posso fazer, era um coqueiro, imagina, já sabia que ia casar com um baiano, aos 13 anos de idade, porque era um coqueiro, toda segunda-feira meu cabelo virava um coqueiro todo verde, porque pintava e arrepiava todo e caía, imagina, enfiava o cabelo todo, Aninha. Mas daí nesse concurso, tinha os donos da escola de cabeleireiro, eles iam ter uma escolha da Miss dos cabeleireiros. E eles queriam, porque queriam que eu participasse, mas eu só tinha 13 anos. Eu não queria, porque eu falo que eu não sabia nem andar, era igual meu pai, né? Eu sou a primeira filha e depois tem 2 meninos, mas eu andava igual um menino, os pés para fora, né? Falo pé de pato. E eu participei de tanta insistência, foi muita insistência, porque foram por várias, acho que deu mais de um mês ela treinando toda semana e eles toda semana falando. Acabaram me convencendo, eu participei, né, que era no mesmo dia, entrava as modelos com cabelo e daí entravam as misses. E eu entrei, saí do penteado, entrei com o cabelo verde ainda, até minha foto com a capa, com coroa, tudo, é o cabelo verde. Eu ganhei nesse concurso. Mas assim, para mim uma coisa realmente fora do normal, nunca imaginei, não tinha ninguém da minha família que trabalhasse em televisão, ou com beleza assim, ou desfiles, então não era uma coisa normal. E fui escolhida.
E a partir daí você enveredou como modelo, Fábia? Como é que foi? Você é gaúcha, como é que foi? Não, eu sou de Jundiaí, Aliás, interior de Jundiaí, São interior de Paulo, São é. Paulo. Como é que foi sair do interior de São Paulo e enveredar pela carreira, inclusive com apresentação em programas de televisão nacional e tudo mais? Foi, eu fui para a agência da Elô Pinheiro, né, na época. E eu fiquei por alguns anos, foi quando eu fui escolhida Paquita. Depois de Paquita, fui escolhida a capa da Playboy. Depois de capa de Playboy, que daí veio o primeiro contrato com o SBT, mas sempre eu trabalhei em televisão. Lá no SBT eu fiz tudo que você imagina. Fiz na Band, eu fazia um programa só de Paiva Neto na Band para apresentar mesmo deles. Eu trabalhei em todas as emissoras. Na extinta Record, que era a Grande Jogada. Fiz na Globo, que era o Megaton. No SBT eu fiz quase todos, de convidada assim, né, de participar, fazia quadro de novela, quadro de tudo que tinha, eu participava. Fiz Rede TV e me aposentei depois que acabou o programa com o Celso Portiolli todo domingo. Fui pra Globo fazer o Megaton e daí me aposentei, conheci o marido, eu falei: "É só isso que eu quero, casar". Ai, daí Isso a eu gente está falando aposentei. de você conhecer o Serginho, que integrou a banda Pimenta Nativa, com que idade, Fábia? Já tem 24 anos. 24 anos. Dia 12 eu fiz 22 anos de casado e dia 6, 24 anos de namoro. Tudo aqui em Natal. Ouvindo você falar que já foi capa de Playboy, já foi capa de várias revistas, já atuou em todos os programas, em todas as emissoras de Emissoras. televisão. O que é a fama, Fábia? Nesse tempo que você está falando de televisão, de capas de revista, naturalmente que você experimentou uma fama, o que as pessoas chamam do auge da fama. O que é que você lembra desse tempo? É engraçado isso, Ana, assim, eu fui muito nos programas que eu dava entrevista, muitas mães vinham falar comigo para me aconselhar as filhas, né. Mas eu não consigo ver dessa forma. Eu te falei isso na primeira entrevista que eu lhe dei, e eu vi que eu não mudei. São muitos anos, mas eu nunca soube falar sobre o que é a fama, porque eu nunca senti. Você entende? Eu nunca senti. Eu falo que Deus me preparou de uma forma tão bonita e generosa, né? Porque Ele não deixou eu sentir isso, essa fama, essa beleza, esse momento. Porque eu acho, quando eu vejo o meu problema, a forma que eu fiquei, não como eu estou hoje, que eu falo que é uma dádiva de Deus mesmo, né. Eu acho que eu falo: "Deus, eu acho que se eu me visse como as pessoas me veem, eu realmente pode ser que eu não tivesse conseguido. Mas o Senhor me preparou de uma forma, assim, tão generosa, sabe, tipo, como se não fosse para eu sentir nada do que eu poderia sentir quando eu fiquei na cama de fralda sem me mexer, toda torta". Porque essa semana as minhas meninas viram minhas fotos, que eu gosto de mostrar, sabe, Aninha, eu falo que minha entrevista de trabalho é totalmente diferente. Eu vejo a capacidade, claro, da profissional, mas a pessoa é um bate-papo como a gente está tendo, né, que eu preciso conhecê-la de verdade e ela conhecer minha história. E a hora que eu mostrei minha foto, ela disse: "Não, não parece a senhora não". Eu falo que eu parecia uma menina que tinha fugido da Cracolândia, assim, aquele rosto esquecido, aquela cara, mas muito, muito, você nunca viu também, né, Aninha? Não, Vou te nunca vi. mostrar depois. Então eu falo que Deus fez isso, Ele não deixou eu sentir nada disso e nem essa fama. Para você ver que Serginho disse que o maior trabalho dele foi ele convencer do que eu era, porque eu não me via como todo mundo me via, assim, uma pessoa, sei lá, bacana, bonita, Você querida, seja bonita, Fábia? profissional, nunca me achei, né. Eu fico quando você me fala, eu fico tão constrangida que eu falo: "Mas você é muito mais do que eu", porque eu não sei, é uma coisa como você me deixou, assim, sufocante, assim, meu coração aperta, mas eu acho que tudo isso é um propósito de Deus, porque eu fiquei muito, muito mal mesmo. Eu tive quase 3.000 convulsões em 1 ano e meio e achavam que era depressão, porque eu era loirinha, bonitinha. Então eu acho que a beleza sempre me assustou, porque nunca ninguém olhava para mim, nossa, para ver o que eu tinha aqui dentro, né, antigamente. Hoje já é diferente. Eles, como eu sou tortinha, por isso que eu gosto de ser, eu falo que eu sou a capenguinha mais feliz, porque eu chego assim toda tortinha, e daí a pessoa olha para isso, então esquece de olhar só a beleza e deixa eu falar o que eu tenho aqui dentro. Então eu acho que isso para mim fica mais fácil eu lidar com isso, porque era o que mais me incomodava. E olhavam para mim bonitinha, loirinha, com marido bonzinho, achavam que era depressão. Achavam que era depressão. Eu tinha 7 convulsões no dia, 10 convulsões no dia 14, 17 e 19, até eu operar. Então, assim, a última médica que me salvou, eu falo para o meu marido, porque ela falou: "Se fosse minha esposa", mas desdenhando, né, ou minha filha, eu levava no psiquiatra. Ela dizendo assim, fez todos os exames, porque todo mundo fazia todos os exames de sangue, de urina, de fezes, mas nem nada disso acusa um tumor na cabeça, Sim. né.
Então eles davam tudo e falavam o quê? Não é nada, né? Eu tô criando. Isso na minha cabeça. Então eu acho que e eu sofri por isso desde muito jovem. Assim, desde criança, de escola, de primário. Você já tinha essas Sempre. convulsões, Não, Fábia? minhas convulsões não foram iguais à do meu irmão. Meu irmão era Sim. aquele que a convulsão tradicional, que eu digo, tá, Aninha? Até me corrija. Hum. Porque a convulsão, eu digo tradicional, que é aquele que endurece, fica Sim. roxo, a língua enrola. Você fica. Meu irmão parecia um pau duro que não ficava todo e travava. Eu não. A minha convulsão era uma dor, como se eu fosse morrer de tristeza. Meu coração explodia, disparava, me sufocava assim, aquela dor. Daí demorava segundos, depois passava. E com o tempo, depois. Antes eu tinha muita dor de cabeça, muita, 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 só passava se eu vomitasse. Senão ela não passava, mas eu não entendi. Eu achava que era TPM, que era muito forte aquela dor de cabeça e que eu tinha que vomitar para passar. Eu sentia que eu tinha que vomitar. Você acredita nisso? Eu falo que era Deus também, porque eu não sabia, mas era um passe de mágicas. Eu ia para o banheiro sozinha, não avisava ninguém. Eu morria de vergonha de mostrar que eu estava passando mal para Serginho, porque eu sempre quis ser forte, porque para mim ele foi sempre meu menino, Hum. embora eu seja mais jovem que ele, um pouquinho, viu, gente? Mas ele é meu menino, eu falo que é meu neném, né? Meu filho, assim, que eu gosto de cuidar, eu falo, amor, mas eu não sou sua mãe, né? Nesses 24 anos eu falo, você é um bebê mesmo. E as meninas falam, daí todo mundo ajuda, viu, Aninha? Cuidar dele como se fosse um bebê. Eu falei, então não sou só eu, é todo mundo pega e adota Serginho. Mas aconteceu isso, assim, muito, muito relativo, né? A beleza me incomodou sempre muito. Serginho disse que foi o maior trabalho que ele teve, porque aquilo me doía, porque a beleza fez o quê depois da minha cirurgia? Acharem que era depressão, que era eu que eu estava criando isso, porque eu tinha um marido bonzinho, eu era muito bonita, então eu falava, o que aconteceu de diferente na sua vida? Meus pais se separaram e eu assumi a carreira artística de meu marido. Foi o que aconteceu depois de 2 anos de casado. Então, então era isso. E não era realmente. Na semana que eu operei, o menino morreu aqui em Natal, do mesmo problema que eu, no campo de futebol. Você operou um Um cavernoma, não foi isso, cavernoma Fábia? no lobo temporal E a direito. gente tá falando, Fábia tinha que idade nesse momento? Eu casei aos 26 anos, comecei a namorar aos 24, que você perguntou aos 23, Verdade. né? Daí casei aos 26 e eu tinha 32. Comecei a ficar doente aos 30. No Dia das Mães foi minha primeira convulsão. E eu estava sem minha mãe, então ele me levou para o hospital aeroporto, lá em Salvador, achando que era um infarto, né? Porque eu podia estar, porque eu estava sem minha mãe e tal, aquela coisa, mesmo sem eu perceber, podia Uhum. emocionalmente, inconscientemente estar sentindo, né? A falta de estar com a família e tal. Daí começou sempre pelos exames do coração, porque a minha convulsão, como a localização do meu tumor era na parte da emoção, da visão, Uhum. disso tudo que eu perdi, né, era onde ele estava alojado. Então era onde atacava, e era aquela dor do peito como se eu fosse infartar, e de repente disparava e eu perdia força, Aninha. Eu ficava sem força nenhuma. E Como foi que você recebeu esse diagnóstico? Fábia, você tem um cavernoma e vai precisar ai, foi operar. Como é que foi um isso? alívio na minha Quando vida. chegou o diagnóstico, Nossa, foi a melhor coisa que eu podia ter ouvido na minha vida. Porque eu lutei quase 2 anos, o povo olhando para mim e falava que eu estava em depressão. E quando esse médico, bem frio, eu beijei a mão dele e falei que ele tinha feito um ótimo trabalho na cadeira de roda, ele quase desmaiou. Porque ele é incrível, ele é o melhor que tem. Não me arrependo em nenhum minuto de que muita gente ainda fala, por que operou em Salvador, porque não operou em tal lugar ou em São Paulo, né? Até por eu uhum, ser de lá. Mas eu acho que eu tinha que estar onde eu tinha que estar. Deus coloca a gente onde a gente tem que estar. E meu médico é sensacional. Ele nunca teve um caso hemiparesia na mão dele. O meu foi o primeiro, ele já operava há 30 anos. O pai dele já era o médico mais conceituado lá em todo o Brasil. Então, assim, porque tinha que acontecer comigo. Não é a culpa dele. Ele tirou todo o meu cavernoma, nunca voltou, Aninha. De toda aquela convulsão, todas as convulsões que eu tinha, ele nunca voltou. Ele está aqui, ótimo, assim, ele não está aqui, tirou todo, porque geralmente os médicos têm medo por segurança, né? Para não. Hoje em dia, Aninha, já é diferente. As pessoas fazem a cirurgia acordadas. Ele uhum. vai mexendo e você vai falando com você para ver se você está falando, Sim. se você está movimentando, pede para movimentar braço, perna. Eu sei porque uma amiga operou e ela me contou também, não foi só um médico, né? E naquela época não, né? Era você realmente sedada, dormindo e serrando e furando e tudo, que Serginho quase morreu quando falaram isso para ele. Porque ligavam para falar, ó, tá acontecendo isso agora. Eu falei, minha mulher é um pedaço de carne? Como você fala isso comigo? Ele ficou desesperado. Então foi assim. Fábia, a gente está falando de uma jovem que era modelo, que foi apresentadora, depois passou para empresária e recebeu e estava recém-casada, 2 anos, Não, eu estava com estava 6 anos de casado. 6 anos de 6 anos de casado. casado,
6 anos de casada e recebeu um diagnóstico de um cavernoma e, portanto, iria submeter a uma neurocirurgia. Isso. Você teve medo de partir? Nunca. Eu nunca tive medo. Eu tive agora que eu fui me arrumar assim, meu cabelinho pra você, minha amiga linda. Daí, e nunca, acabou de sair da minha clínica e ela falou: vai lá, eu quero cuidar de você, porque eu falei que vinha pro seu programa, que você já tinha me entrevistado, contei nossa Claro. história. Daí ela falou: vai lá que eu quero te arrumar. Daí ela foi arrumar meu cabelo, ela falou assim: eu tive um câncer na cabeça. Daí ela falou tudo que eu nunca senti. Ana, daí eu já sou igual a você, eu não consigo concordar. Eu logo falo como foi pra mim. Porque pra mim foi fácil. Quando eu recebi esse diagnóstico, fui eu que liguei. Não foi Serginho, não foi ninguém, eu e ele só, em Salvador, né? Minha família mora em Jundiaí. Minha sogra morreu no ano que eu operei, em fevereiro. Muito rápido, foi tudo muito rápido. E era eu e ele, minha cunhada e tal, mas eu que cuido dessas coisas. Daí eu liguei para o médico, tudo. Quando eu cheguei nesse médico, que era o Dr. Carlos Bastos, o neurocirurgião, Uhum. ele falou assim: mocinha, isso aqui que você tá tendo, a culpa é disso aqui, ó. São convulsões, não é nada não do que estão falando. Falei, ai. Eu e Serginho, a gente assim, Aninha, graças a Deus. Daí ele falou assim: olha, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, a gente vai começar com remédios sintéticos. Por último, a gente opera caso não dê certo, para controlar suas convulsões. Daí foi a hora que ele falou: isso, tudo que você estava tendo, esse bonitinho aqui, são convulsões. Ele falou na mesma hora. Daí eu falei assim: ótimo. Então, para mim foi maravilhoso, porque eu ia entrar com remédio, eu ia acabar com aquele problema de sentir que eu estava morrendo o dia inteiro, porque a hora que eu me recuperava de uma, eu tinha outra. A hora que eu recuperava de outra, e era assim. Depois, fora aquele sentimento, eu vomitava e tinha diarreia, tudo ao mesmo tempo. Era uma coisa louca. Em qualquer lugar que eu estava, sabe? Eu feliz, daí depressão. Mas eu vendendo show, eu trabalhando feliz da vida aqui com você, e de repente começava a sentir mal, daí eu ficava daí me culpando. Tipo, pedindo perdão a Deus: "Deus, eu não tenho motivo, Senhor, para ser depressivo. Olha a casa que o Senhor me deu, foi o que eu sonhei de construir minha casa com meu marido, o nosso trabalho", porque eu vi isso com minha mãe, na minha família é muito comum, né, casam Uhum. muito jovens, casaram muito jovens e construíam uma vida juntos. E eu e Serginho construímos, mesmo ele já tendo as coisas dele e eu as minhas, a gente vendeu tudo para casar, para comprar um terreno, que era de, na época eu falo, 3.000 metros, que Deus já sabia, ser eu e ele só, mas para que um terreno tão grande, né, para uma casa. Mas nosso terreno tão grande para a gente fazer nossa casa e viver dela, né. Porque foi com o nosso trabalho, quando eu assumi a carreira dele, que a gente fez tudo isso mesmo e comecei a investir, porque eu sempre fui investidora também, que eu gosto, né. Uhum. Você vê que eu falei: "Aninha, eu que estava resolvendo essas coisas e tal", ele hoje é meu financeiro, mas eu já gosto disso. E Deus, assim, ele foi tão generoso, porque eu podia ter perdido a memória, eu podia ter feito tantas outras coisas, mas que você perguntou e eu nunca pensei. Eu nunca falei: "Por que eu não aqui?". Eu podia ter raspado a cabeça toda, foi o que eu falei para a cabeleireira. Ela: "Ai, meu cabelo podia ter caído, eu não queria, eu fiquei desesperada, eu só chorava". Eu falei: "E eu queria logo que tivesse raspado a minha cabeça, porque eu raspei metade, metade deixaram curto". Falei: "Raspe logo", mas ninguém quis. Então Deus, eu acho que eu não sei explicar, porque é um amor incondicional que eu acho que cada relacionamento, né, nós somos únicos, temos com Deus, porque nada. Eu falo que isso é televisão, é novela, sabe, novela são histórias, porque eu não sinto nada daquilo que a gente vê. De repente, eu vi muitos casos, até de fora do Brasil, por causa dos programas que passam às vezes fora, e as pessoas se relatando, Aninha, que não tiveram sequela alguma, mas não conseguem mais se ver feliz depois de uma cirurgia neurológica. Daí eu falo: "Como Deus é bom", né, eu perdi a visão dos 2 olhos, eu não faço mais um montão de coisa que Hoje vocês você, fazem. até para quem está nos assistindo e nos ouvindo pelo podcast Ana Ruth Entrevista, hoje você tem uma visão, você é deficiente da visão, não Eu é não isso? vejo nada, essa câmera tá aqui, não É, tá? tem uma câmera aqui, Ah, mas exatamente. eu não vejo nada. Mas você está me vendo, você só tem a Aqui. visão É, frontal. aqui também não. Nem desse eu não tenho e nem desse. Por sinal, eu já vou falar, quando eu me perder, você me acha. Eu faço muito isso no testemunho, porque às vezes eu podia ter perdido a memória. Eu falo: "Como Deus é bom", ela acelerou. Então eu sei que eu tenho que te contar da sua blusa e do seu colar e às vezes elas se atropelam. Então me busque lá na linha, E esse, viu. o seu lado esquerdo é que está, É, que não mexe, que ó. não mexe. Não, e nem o pé e nem a perna, mas também não dobra a perna, mas eu ando. Hã, Sim. tá ótimo, filha, sou uma moça já. E olha, eu tô aqui bem sentadinha, igualzinha uma moça, tá vendo? Fábia, você lembrava há pouco sobre, você dizia, falava de uma foto quando você esteve prostrada na cama. Sim. Conta um pouquinho sobre essa passagem pós-cirurgia. Eh, quando eu falo muito de Deus, né, é porque eu estava na UTI, eu nunca morri, nunca vi luz branca,
Nunca tive, assim, nenhum sonho, como às vezes tem essas experiências lindas, eu nunca tive. A minha experiência foi o quê? O anjo de Deus me visitou e ele que falou para mim, normalmente, eu acho que eu estava dormindo, porque eu estava muito sedada, né, por causa da cirurgia realmente, e falou que eu não mexia meu braço, que eu não mexia minha perna, que eu ia ser muito mais feliz ainda e que eu amava Serginho. E que era para eu ler o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada é o que ele nunca me faltará, mesmo que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, que eu não temeria mal algum. E eu sei justamente desse jeito. Eu tinha tanto medo, 8 anos com meu marido, o amor da minha vida, assim, foi tudo que eu sempre sonhei, mas era tão incrível para mim que eu tinha medo de quando ele ouvisse da minha boca assim: "Eu te amo", ele ouviu falar que amava o mundo inteiro, mas eu falar: "Eu te amo", eu não conseguia. Ficava assim, eu pegava o rosto dele assim, ó, falava com as 2 mãos, eu falava: "Amor, eu preciso falar", mas eu não consigo, minha língua dava um nó, porque eu fui noiva 2 vezes, e de relacionamento terminado. Então, pra mim era assim: "Aninha, não, se eu falar que ele me ama, ele vai me deixar, ele vai me enganar, ele vai me trair". Eu tinha um casamento pago, eu paguei um casamento. Então, assim, imagina eu falar pra um sonho da sua vida, tudo que eu sonhei, ele era mais do que eu sonhava. Aquele menino generoso, bondoso, carinhoso, amoroso, tudo, tudo. Então, assim, eu falo, eu nunca tive trabalho, eu nunca conheci um outro Serginho, eu só conheci esse. Você vê que no meu casamento eu pedi pra chamar de Serginho, porque eu falei: "Não, não chame ele de Sérgio não, porque não parece que é a mesma pessoa". E ele sabe muito bem ser o Serginho, nosso amigo, e o Serginho que canta, a gente nem parece, todo mundo que é nossos amigos, familiares, sabe. Não parece que Serginho é esse aqui, ó, que tá cantando, e esse Serginho aqui é o nosso Serginho. Porque ele tem realmente, Aninha, ele é o Serginho só no palco e ele é o meu Serginho na minha casa. Fábia, e esse Serginho na sua casa, quando você já me contava que quando você se operou, ele decidiu parar Para tudo, tudo, foi. para viver em função deste Deixe. amor dele, Foi. que é você. Como é que foi isso? Como Deus não deixou eu sofrer com as minhas sequelas, as coisas estranhas, porque ficou estranho sim, Aninha, eu gosto de falar, as pessoas não gostam de ver as fotos, eu adoro, falo: "Olha como eu sou, como eu vivi, como eu me", isso que você disse que eu não vejo, mas como eu me reinventei, nunca liguei. Eu toda troncha, eu queria ir para o shopping e ele me levava. Eu achava que eu estava ótimo, que eu já conseguia sentar. Então quando eu sentei na cadeira de roda, eu falei: "Eu quero ir passear". Quero ir pra praia, quero ir para o shopping, e tem fotos da gente, e ele tentando, só que na praia, filha, minha cadeirinha ele também não entendia, comprou aquela bem simplesinha, mas aquela rodinha fina, filha, "Ai amor, eu vou cair", eu não tinha equilíbrio, eu fui caindo para o lado, ele teve que me levar de volta para o carro, por causa da pedra portuguesa, Uhum. e não consegui. Então assim, quando a gente foi vendo essa dificuldade e o trabalho dele, o médico falou a primeira coisa, ele falou: "Você está proibida de trabalhar". Eu falei: "Como assim? Se eu parar de trabalhar, meu marido vai parar de trabalhar, eu não posso parar de trabalhar". Ele falou: "Não, você vai, sabe por quê? Você tem que pensar na sua recuperação agora. Não tem como você pensar em outra coisa a não ser em você". Imagine para mim que nunca pensei em mim, nunca. Por isso que eu falo que eu fui escolhida, esse meio nunca, não sei, Aninha, foi diferente, você entende, uma relação que eu acho que eu só entrei em televisão, de repente rádio, porque era para alcançar hoje mais pessoas, para poder falar desse amor que Deus tem para por cada um de nós de uma forma diferente. Você fala: "Ah, mas comigo ele não fez isso", porque ele age em cada vida de uma forma diferente, especial para cada um de nós. É o que eu tenho certeza para te dizer. E ele pegou e falou isso, daí eu falei: "Não, não posso fazer isso". Não me doeu nada, assim, mas doeu em relação a Serginho. Eu falei: "Amor, e agora? O que é que você vai fazer? Você não sabe onde tem uma colher, porque ele não é meu bebê?". É Daí minha verdade. sogra falou antes de morrer: "Você está acostumando ele mal". Eu falei: "Minha sogra, mas a senhora que já acostumou mal, porque ele era o caçula". Ela cortava a comidinha dele e levava no prato, ele na frente da televisão. Os amigos do Salesiano tiram sarro até hoje, que Serginho era o menininho de mamãe. Daí eu peguei esse menininho, entendeu? Mas é assim, um menininho que é um artista que para mim não tem igual, nunca chegou atrasado, não bebe, não usa droga, assim, não tem nenhum, eu falo mau exemplo, como eu vi muito jovem ele também nesse meio, então nós somos exemplos, né, para muitas pessoas. Então isso para mim é muito bom, porque muitas mães de menininhas de 12, 13 vinham me perguntar como era. Então eu sempre quis ser exemplo, e para mim exemplo não pode ter coisas assim que não como fala a palavra? Me ajude, não bonifiquem a pessoa, Que não que abor não, né, tá certa, é não é? verdade. Fábia, agora a sua história, muitas Dá pessoas, só isso, me claro. perdoe, olha, tá vendo? Eu lembrei, tá vendo que eu me perdi na resposta? Daí ele falou pra ele, eu falei: "Amor, e agora o que você vai fazer?".
Daí ele falou, você não cuidou de mim sozinho esse tempo todo, eu era normal, e eu bem troncha, né? Daí ele falou, agora é minha vez de cuidar de você. Mas teve também um outro momento que ele fala, e que é triste assim, porque eu não falei com tristeza. Antes de eu operar, eu nunca imaginei nada. Mas não sei, teve um dia, Aninha, que eu falei pra minha mãe, mãe, se acontecer alguma coisa comigo, me leve embora. Porque, mãe, você nunca tenha dúvida do quanto o Serginho me ama, mas eu não quero que ele pare a vida dele pra cuidar de mim. Olha o que Deus faz, não foi? Daí eu falei: "Mãe, mas nunca duvide", porque mãe às vezes pode achar, né, "porque eu sei o quanto ele me ama, é bem por isso que eu não quero que você deixe eu com ele se acontecer qualquer coisa comigo". Mas eu nunca tive medo, eu nunca imaginei assim: "Aninha, eu posso morrer, eu posso", não, eu não sabia nada, pra mim eu só ia operar, tirar o tumor e pronto, ficar ótima. Não tomar mais anticonvulsivo, que eu me sentia muito mal com ele, como se eu tivesse drogado o dia todo, que você não acostuma, né, muito forte, só isso. Daí quando ele consegue, gente, depois de alguns meses, eu acho, me colocar na banheira para relaxar, porque o braço, né, ele não era Uhum. assim, hoje é até folgadinho, era bem duro mesmo. Ele virou e falou, eu falei pra ele: "Amor", quando ele conseguiu, imagine a frustração do bichinho, o maior sacrifício, e medo de eu cair, porque minha banheira era muito grande, tipo de 2, imagina uma deficiente numa banheira para 2. Eu escorregava para um lado, escorregava para o outro, esse dia me pegando, porque não para, né, muito grande. Da hora que ele conseguiu me equilibrar lá, encostou, eu fiquei parada, falei: "Amor, eu queria que você me devolvesse pra minha mãe". Ele se desesperou. Ele falou: "O que é que eu tô fazendo de errado? Eu posso melhorar". Daí eu falei: "Não é você, sou eu, porque eu não sei o que eu vou". O médico, eu tinha tanto medo, porque eu não vi que era depressiva 1 ano e meio. Imagine uma depressiva, 1 ano e meio sem ser depressão, que era um tumor, não era nada disso, eram convulsões que eu sentia. Falar para o médico: "Ah, mas eu vou ficar assim?". Então eu tinha medo de tudo, eu não perguntava nada, eu só queria viver. E Deus sempre me deu essa certeza, que eu ia sair daquela prostração, que eu não ia ficar daquele jeito. Então isso era o meu combustível, né, eu nunca reclamei, eu nunca chorei, nunca falei, então eu sempre fui muito feliz, muito alegre, todo mundo se emocionava só de eu fazer um negocinho assim com a minha mão, quando eu fiz assim, que agora nem faz, que eu não treinei mais, ela é preguiçosa. Eu acho que eu fiz assim uma vez, mas eu fiquei tão feliz, porque eu queria levar uma bandeja ainda para ele na cama, sou ousada. Daí eu assim, era tudo muita alegria, muita alegria. Então nesse momento ele falou: "O que é que eu tô fazendo de errado?". Eu falei que não era ele, por eu não ter coragem de perguntar para os médicos, eu não sabia se eu ia levantar, se eu ia andar, o que eu ia ser. E a gente estava junto há 8 anos, hoje é 24, mas eu falei: "E se eu não puder ter filhos?". Eu não sei, eu não sabia nada, nem nada. Não é nada disso, eu posso ter filhos sim e tal. Realmente nunca tivemos, não foi por opção, só nunca engravidamos e pronto. Tipo, pra mim não tem problema, que Deus sabe de todas as coisas, sabe. Eu sempre coloco ele lá no alto e tudo na minha vida é conforme a boa, agradável e perfeita vontade dele, não a minha e do meu coração, como eu falei hoje na mesa, que ele é enganoso, né. Então foi isso que aconteceu. Fábia, muitas pessoas enfrentam os mais diversos problemas de saúde, alguns semelhantes aos seus, outros mais graves que os seus, outros menos graves que os seus, mas são poucas as pessoas que têm essa capacidade de resiliência, de se reinventar, de se erguer e de se reerguer e de se erguer ainda maior. O que diferencia? O que foi o diferencial de Fábia Tafarel para esse se erguer e sair ainda maior de todo esse processo? E me permita, sair até maior do que aquela mulher que era famosa e que não reconhecia a fama e nem experimentou, e você disse aqui, É, a fama. O que foi o diferencial, Fábia? o amor. Eu acho que eu sempre vou falar que é o amor. O amor de Deus pela minha vida, o meu por ele, que é o meu maior amor, e o amor de meu marido. Eu não sinto que eu sou deficiente do lado dele, porque tudo funciona. Eu não sinto, ninguém percebe que eu não abro um sachê de açúcar se não for na boca, porque ele sempre está do meu lado. Ninguém percebe que eu não corto uma carne, uma comida, ou que vai caindo tudo fora do prato, porque eu não vejo e ele vai consertando. Ninguém percebe, só se você sair sozinha comigo. Então, geralmente, eu não saio sozinha com ninguém. Eu só saio nesses 24 anos com o meu marido. E ele é amigo das minhas amigas, então a gente sai todo mundo junto. Ele conversa, ele dá conselho, ele fala tudo. Porque eu falo que nós somos um só. Então, aquele medo de amar, né, eu falo que eu perdi o medo de amar por causa disso. Também eu não ligo. Eu tenho uma equipe aqui, tenho uma equipe em Salvador, tenho equipe em todo canto. Tenho equipe no Ceará, em Sergipe, e eu sei amar, independente de ser amada. Isso, assim, é um combustível,
Porque você não espera nada de nada, nem seu, nem de Deus, que é soberano para todas as coisas, e nem de ninguém. Então, se Deus, por que Deus? Porque sim, sou eu. Deus não é culpado de nada, porque às vezes as pessoas acham que é como se fosse um castigo. Ah, ela era boazinha assim para as minhas colaboradoras. Ela sempre foi assim? Amorosa, carinhosa, boazinha? Ou foi depois que operou? Graças a Deus que minhas meninas estão comigo há 22 anos, há tantos anos já, há 20 anos que pode falar, né? E já me conhecia. Porque às vezes isso também, não vou mentir, é ruim, porque é como se Deus castigasse. E Deus é tão bom, sabe? Ele nos dá a oportunidade de ser ajudados e de ajudar, mas só se a gente querer. Eu falo que eu nunca me prostrei porque Deus jamais teria me ajudado se eu não tivesse levantado. Eu falo que ele dá a mão, ele te levanta, mas você tem que dar o primeiro passo. A empresária Fábia Tafarel, ela é empresária do marido do cantor É, Serginho, mas ela é empresária da Depila Tudo. Tá chegando em adoro. Natal, inclusive. Chegamos em Natal já. Tem uma semana, vai fazer um mês já. Eu acho que um mês, eu ainda tô perdida. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu amo o negócio, eu amo vender, eu amo falar, eu amo cuidar. Então a Depila Tudo é um presente, né? Porque eu falo que desde criança, eu de criança, em vez de brincar, eu queria vender para ganhar uma boneca. Eu pegava aqueles livrinhos da época da gente que ninguém vai conhecer, acho que nem você, porque era mais local, de produto de beleza. E ia vender na vizinhança, porque eu trocava por uma boneca de pano, de cabelo de linha cinza. Eu nunca vou esquecer minha primeira bonequinha de pano. E então, para mim, assim, a Depila Tudo foi um presente de eu poder estar perto de mulheres, poder falar, poder receber com amor, com carinho e mostrar como é diferente, não apenas um negócio, né? Um acolhimento. Você ser bem atendida, ser bem tratada e se sentir valorizada, porque eu tenho todo tipo de clientes em depressão, às vezes por causa, olha o que Deus faz, Aninha, por causa de uma estria, por causa de uma cicatriz, e elas não veem, ainda sem ver. Em Salvador aconteceu muito isso já, de eu entrar, porque daí eu vendia roupas também na outra Depila de Salvador, e daí na hora de trocar, eu que ajudo minhas clientes, eu gosto de estar, sabe? Porque elas falam que eu que sou a personal style, nem tinha personal style, viu? Agora que é muito famoso, porque elas já me convidavam para ser. Então, eu acho que Deus me coloca nessas situações para poder ver. Daí eu falo assim: "Mas ela vergonha com a estria?" Eu falei assim: "Eu que não mexo aqui ando tão torta, filha, mas eu ando tão feio que se eu parar". Eu falei essa semana pra Serginho isso, Aninha, eu falei: "Amor, Deus é muito lindo na minha vida". Porque eu estava andando no shopping, indo para o estacionamento, a gente foi para o teatro, eu acho. Daí a gente estava indo para o estacionamento e vendo aquele vidro, né, daqui do Uhum. shopping, eu andando, mas eu falei: "Amor, como eu ando torta, né, ainda". E eu acho e sempre achei que eu ando tão bem. Desde quando eu andava pior, eu já achava que estava ótimo. Então hoje pra você ver, eu acho que eu tô desfilando, mas não é. Fábia Tafarel, da modelo que começou a carreira aos 13 anos, aliás, da menina que tinha o sonho de casar, Só. só casar, isso é psicóloga. Essa menina se transformou numa jovem Hum. que foi modelo, que foi capa de A revista, que foi jornalista. apresentadora. E no meio da carreira, ela concretizou o sonho de casar com seu amor. Em seguida, ela enfrentou um grande deserto, que foi o cavernoma e a cirurgia. Ela se reinventou como empresária e hoje testemunha a sua fé, avança no segmento empresarial. E o que essa menina de 13 anos, que hoje é quase uma mulher de 5 décadas, quer da vida? Ser feliz e amar. Só. Porque eu acho que amar, a saúde e o amor é tudo. Porque se eu não tenho amor, eu fico vazia. Se eu tenho saúde, eu tô firme, mas só que daí falta alguma coisa. Então eu acho que os 2 se completam. Eu acho que saúde e amor é um estado de graça, sabe, que me completa mesmo. Fábia Tafarel, que participou do Ana Ruth Entrevista, contando a sua história, testemunhando, sendo exemplo e, sobretudo, falando com muita transparência de sonhos, de realidades, de desafios, de desertos. Muito obrigada, Fábia. Você é linda, te amo. Muito obrigada a você. Beijo para todos que estão assistindo, ó. Beijo. Obrigada, princesa. Obrigada. Você é Linda. um amor de gentileza e de Não. delicadeza de ter vindo conversar conosco e, sobretudo, se abrir quando o mundo quer tanta gente fechada. Muito obrigada, Fábia.
No próximo podcast, você vai acompanhar mais uma entrevista, mais uma história, mais uma conversa muito franca, muito aberta, muito transparente e sempre trazendo exemplos, testemunhos e trazendo superações para nós dois aprendermos. Então, até o próximo episódio do podcast Ana Ruth Entrevista.